Aleluia, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Sou só eu ou vocês também estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Sou só eu ou vocês estão sentindo que o Senhor fará grandes coisas no meio de nós essa noite? Aleluia. Então, com seus olhos fechados, gostaria que você pedisse justamente isso para o Senhor. Senhor, eu vim aqui te encontrar nesse lugar, e eu estou percebendo a sua presença aqui, Senhor. Estou percebendo o seu agir no meio de nós. Se eu ainda não te percebi, abre os meus olhos para te ver. Se eu ainda não te percebi, abre o meu coração para te sentir nesse lugar. Mas por favor, Senhor, não me deixe sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu tenho fome e sede de Ti. Eu preciso de um toque do Senhor na minha vida. Eu preciso ouvir Tua voz nessa noite. O Senhor conhece o anseio da minha alma. O Senhor conhece as minhas guerras, lutas e provações. O Senhor me conhece melhor do que a mim mesmo. O Senhor tem tudo meu em suas mãos. Por isso, por favor, Senhor, não retenha nada nesse lugar essa noite. Deixa fluir aqui sobre nós o Teu Espírito Santo. Deixa fluir sobre nós o Teu arrependimento, o perdão, o arrependimento em nossos corações. Deixa fluir no meio de nós a Tua cura e o Teu milagre, como já começou a acontecer aqui nesse lugar. Nós pedimos que o céu não retenha nada nessa noite, e que tudo seja liberado sobre os Teus filhos e filhas nesse lugar, Senhor. Peça para o Senhor, fala comigo, Deus, por intermédio da Sua palavra. Fala comigo, Senhor, pela Tua palavra escrita, pela Tua palavra pregada, pela Tua palavra profética. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do nosso coração. E para isso viemos aqui te encontrar, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos, e todos digam amém, Senhor. Aplauda Jesus mais uma vez, aleluia, com alegria. E com a sua boca você louva a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de você tomar o lugar, eu gostaria que você fosse boca de Deus para abençoar essa pessoa que está perto de você. Fala para ele: hoje o Senhor te tocará. Agora fala para outra pessoa, fala: hoje o Senhor te tocará. Aleluia. Isso mesmo, irmã. Se o Senhor te tocar, já começa a dar lugar, já dá liberdade para o Espírito Santo. Se é Ele que está te tocando, libera aquilo que o Senhor está fazendo. Esse lugar é livre na presença de Deus. Há um fluir do Espírito no meio de nós. Aleluia, aleluia. Aleluia. Agora vai tomando o seu lugar na presença de Deus, dando glória a Deus, e aleluia aí, aleluia. Eita, Deus tremendo. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor essa noite. Nós estamos vivendo esse período maravilhoso de preparação para a nossa grande conferência do Espírito Santo, amém? E eu tenho certeza absoluta que essa conferência será um marco da nossa história, da nossa igreja. A expectativa do meu coração, as minhas orações, é para que o Senhor surpreenda a todos os que estiverem reunidos aqui durante os dias 6, 7 e 8 de junho. Eu estarei aqui, alguém mais estará aqui nessa conferência? Deixa eu ver. Glória a Deus, glória a Deus. Dentre as muitas coisas importantes que pode acontecer com você nessa conferência, na minha opinião, uma das mais importantes é Deus te tocar. É o próprio Deus te tocar de alguma maneira. E se Ele te tocar de alguma maneira, algo sobrenatural e extraordinário, miraculoso acontecerá em você e através de você, amém? Então eu preciso saber se tem alguém aqui que deseja ser tocado por Deus em sua vida. Só você que quer, só você que quer. Se você não quer, pode continuar com o seu braço abaixado, você não é obrigado. Mas se você gostaria de um toque de Deus, com sua mão para cima, você vai dizer: aleluia, glória a Deus, eu quero ser tocado pelo Senhor.
Eu quero o toque do Espírito de Deus sobre minha vida. Eu quero o toque de Jesus sobre minha vida, em nome do Senhor amado. Aleluia. Pai, o Senhor viu essas mãos que se ergueram aqui. Responde à fé de cada um. Ô Vini, pode pôr mais retorno, por favor? Queridos, o toque de Deus é poderoso, extraordinário, e é isso que o Senhor falou ao meu coração. Porque o Senhor tem falado comigo que irá trazer um toque muito especial para a nossa igreja nesses dias. E eu falei, Senhor, bem que o Senhor podia já começar hoje. Se o Senhor promete algo, já começa a preparar meu coração, já começa a preparar minha vida, para que eu já viva isso sem perder nada. Então, você que veio aqui nessa terça-feira, nesse culto da resposta, você já saiu na frente desse propósito de Deus. Você já está diferente. Eu gosto de falar que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. A sua atitude foi correta, de numa terça-feira como essa, vir buscá-lo diante de todas as dificuldades. Não importa os problemas que você enfrentou, mas você chegou aqui, Satanás perdeu, e hoje o Senhor tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse toque é poderoso, mas pode ser que você não receba. Por que que você pode não receber? Primeiro, talvez você está chegando na igreja agora e não sabe disso, que o teu Deus, Ele é vivo e poderoso, capaz de tocar a minha e a sua vida de uma forma sobrenatural. E se você não tiver essa informação, você não crerá nisso. E uma vez que você não crê, você não receberá. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 19, que quando o apóstolo Paulo chegou em alguns discípulos que criam em Jesus, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo de Deus quando vocês creram? A resposta dos discípulos foi assim: nem sequer ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Por não saber que havia o Espírito Santo disponível, derramado sobre a igreja, era um grupo de discípulos que não viviam a intensidade do mover do Espírito. Então, a falta de conhecimento e falta de informação pode fazer com que você não seja tocado por Deus em sua vida. A segunda coisa é que a gentileza, o amor, a graça, o favor de Deus é tão forte sobre nós, que Ele vai respeitar o desejo do nosso coração em não ser tocado por Ele. Você veio aqui nesse culto, eu acredito que você veio aqui com o seu coração aberto, disponível, amém? Mas à medida que Deus vai falando por intermédio da palavra, pode ser que em algum momento você fala: Deus, nessa área da minha vida o Senhor não vai tocar ainda. Nessa outra área eu não estou pronto para o teu toque. Nesta parte emocional o Senhor ainda, eu gostaria que não mexesse. Então você pode ser muito seletivo nessa noite e falar para Deus o que Ele pode ou não tocar na sua vida. E isso fará com o quê? Com que Ele não toque, porque o nosso Deus, diferente de Satanás e seus demônios, respeita o seu arbítrio e vontade e desejo do seu coração. Mas o contrário também é real e é verdadeiro. Se você quiser muito o toque dele, se você pedir muito para que ele te toque, se você entender a importância, a necessidade desse nível de intimidade e relacionamento com ele, e clamá-lo, ele virá te tocar. Ele virá agir sobre sua vida, e o toque dele será transformador sobre você. Então nós precisamos entender que não depende muito de Deus, porque Ele quer muito, Ele pagou um preço alto, Ele enviou o Filho dEle, depois derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, e você já sabe disso. Depende mais de nós, depende mais da nossa fome, depende mais do nosso desejo, depende mais da nossa expectativa, do que Ele poderá fazer em nós. Por isso eu gostaria que neste lugar, nós estivéssemos aqui reunidos, pessoas que querem o toque de Deus para toda a sua vida. Você gostaria desse toque? Diga amém, mais uma vez. Eu já estou mexendo com você, você já percebeu. Estou pedindo para você falar, para você erguer sua mão, porque caso o Espírito Santo te toque, pode ser que ele gere um movimento em você.
Amém? E se gerar, eu quero que você sinta-se livre e liberto para se mover diante do Senhor. Deus deseja que você seja tocado. E eu gostaria que você também desejasse ser tocado por Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre esse toque de Deus. Quando Deus tocou a terra ainda estava sem forma e vazia. Mas a partir do momento que Ele toca a terra, então vira forma, se organiza, se embeleza, tudo é perfeito, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso. E quem estava aqui domingo ouvindo a pregação do pastor Daniel, viu que quando você para contemplar a criação, em toda a criação você vê a manifestação da beleza do Criador dela, amém? Mas tudo partiu de um toque de Deus sobre esse mundo. Quando o Filho de Deus, Jesus, tocou essa terra, Ele encontrou um ambiente de frieza espiritual. Ele encontrou um ambiente de morte espiritual. Ele encontrou um ambiente de pura religiosidade. Mas ao tocar essa terra, Ele transformou completamente, dando vida e vida em abundância para aqueles que o receberam. Jesus tocando a terra, Ele muda a história, Ele muda o calendário, Ele muda tudo, porque quando Deus toca a terra, essa terra nunca mais permanece igual, amém ou não, meus irmãos? Mas não só isso, a Bíblia também fala que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos reunidos ali naquele lugar. E a partir daquele momento houve a inauguração, que o Espírito ficaria tocando o seu povo, enquanto Cristo não viesse resgatar a sua igreja. E a igreja, a partir daquele toque, foi completamente impulsionada, transformada, agindo em dons, em milagres e maravilhas. E todos os dias iam acrescentando vidas à igreja. E a igreja foi transformando bairro, sociedade, nação. E chegou o evangelho até nós, graças a esse toque do Espírito Santo sobre a igreja. O nosso Deus é um Deus que toca tanto essa terra, quanto as pessoas, quanto a sua igreja. E a pergunta que eu te faço é: Ele não tocará você? Por quê? Você se sente menor? Você se sente excluído? Você não se vê como digno de um toque transformador de Deus em sua vida? Não, pelo contrário. Eu acabei de te mostrar que não precisa ter forma e vazio, não precisa ter forma alguma, não precisa ser merecimento nenhum. Basta que haja no seu coração um clamor e um desejo. Você não precisa estar perfeito, você não precisa estar em plena santidade, julgando a si mesmo como digno ou indigno. Você não precisa nada disso. Você precisa, do jeito que você estiver, pedir: por favor, Senhor, toca-me, por favor, Senhor, toca minha vida, toca nessa causa, toca em minha família, por favor, Senhor, toque o meu coração para que ele não permaneça igual. Amém? Mas é óbvio, porém eu preciso falar, que Deus não nos toca mais fisicamente. Jesus já caminhou por essa terra como humano, e Ele sim tocou as pessoas fisicamente. Mas hoje, se o Espírito de Deus te tocar, Ele não te tocará fisicamente, mas todo o seu corpo irá sentir e estremecer. Aleluia! Aleluia! O toque de Deus não é mais físico. O toque de Deus agora é do seu espírito, porque é ali que é a fonte, é ali que é a raiz, é ali que tudo flui de você e em você. E se Ele tocar no teu espírito, Ele move o seu corpo, Ele cura o seu corpo. Se Ele tocar no teu espírito, Ele sara a tua alma doente. Se Ele tocar no teu espírito, Ele aviva a sua espiritualidade e coloca em você amor, paixão e ousadia por Ele. Então aonde que Deus toca hoje? E o que Ele quer tocar? Ele quer tocar em seu espírito nesse lugar.
O toque de Deus é íntimo, é transformador e é cheio de glória. Ele nos toca com o seu poder, Ele nos toca com a sua unção, Ele nos toca com a sua presença, e acima de tudo, Ele nos toca com o seu amor. E você sente esse toque quando Ele é derramado sobre você. Você se sente precioso, preciosa. Você se sente amada ou amado. Quando o toque de amor alcançou você como alcançou a mim, você se sentiu tocado no mais profundo amor que existe nessa terra. Quando Deus me tocou, foi essa a minha experiência. Eu recebi um toque de amor que me mudou completamente, que eu nunca tinha sentido isso. Um adolescente aos 16 anos, sendo tocado por uma misericórdia, uma graça de Deus. E eu sabia que era Ele, só não sabia como Ele era, só não o conhecia completamente, só não conhecia suas escrituras, mas eu sabia que era Ele. Pastor, como você sabia que era Ele? Porque só um Deus pode tocar assim em um filho. Se você está com dúvida, provavelmente você nunca foi tocado por Ele. Você pode ter sido tocado por diversas informações a respeito dEle, por diversos conceitos ou pessoas, mas quando Ele te tocar, você vai saber que é o Pai. Quando Ele fala com você, você sabe que é o Pai que está falando com você. Quando Ele te pega no colo, você sente que os seus pés saíram do chão, e você sente que você está seguro, mesmo que ao seu redor parece que está tudo desmoronando. E realmente, depois do toque de Deus, tudo desmorona. As coisas que eram tidas por ganho, nós declaramos como perda. Foi dito aqui domingo, como lixo. E há uma revolução que acontece em nossa história, em nossa vida. E quando Deus te toca, você abre mão de coisas que antes era preciosa. Você abre mão de relacionamentos valiosos. Quando Deus te toca, você abre mão de compromissos importantes. Ilógico fazer isso, mas dentro de você alguma coisa está dizendo: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Deixa isso ir, deixa isso sair, porque valerá a pena. Seus pais não entendem. Meus pais não entendiam. Meu pai me proibia de comer na minha casa depois que eu tive o toque de Deus. Meu pai jogou uma cadeira em mim quando eu estava lendo a Bíblia na mesa da cozinha. Meu pai se tornou um inimigo meu, seu próprio filho. E eu lembro que um dia eu estava sentado, depois de ele ter brigado comigo mais uma vez, eu estava sentado na calçada de casa, triste, chorando, porque eu tinha acabado de se converter e eu não entendia o que estava acontecendo e por que tanta raiva do meu pai contra mim. Minha mãe chegou do culto, sentou do meu lado e perguntou o que aconteceu. Eu falei: o Garça, é o apelido que eu dei para o meu pai, que ele chama Rui Garcia. O Garça mais uma vez está brigando muito comigo, porque eu decepcionei. Minha mãe sentada do meu lado disse: fica firme, vai valer a pena, porque ele está brigando muito mais comigo, mas você sabe quem te tocou, quem mudou e quem agiu na sua vida. O toque de Deus é revelado aos nossos corações e nos dá poder. Presta atenção no que diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 e 16. Então disse Eliseu: trazei-me agora um arpista. E sucedeu que, tocando
o arpista, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, este vale se encherá de muitas águas. A mão do Senhor veio sobre Eliseu. É o jeito em que a palavra tentou mostrar para nós que o Espírito de Deus na antiga aliança se manifestava como se fosse um toque pesado sobre a vida de alguns homens de Deus. E quando esse toque vinha, esse toque trazia poder e habilitava pessoas comuns, pessoas normais, pessoas naturais, para agir de forma extraordinária. Não por poder próprio, mas pelo poder que estava o tocando e estava sobre ele. A palavra deixa claro que quando as mãos de Deus tocam Eliseu, ele libera uma poderosa profecia, olhando para um vale seco, dizendo que ali a água brotaria. Se Deus tocar na sua vida, que eu creio que irá nessa noite ainda, você terá capacidade de declarar coisas que Deus colocará em seu coração, que tem tudo a ver com a tua fé, mas nada a ver com o que está diante de você. Diante de você é tristeza, é angústia, é filho que não quer saber de se converter. Diante de você é uma enfermidade. Mas quando a mão do Senhor vem sobre você e Ele te toca, algo acontece em você, sua fé é ativada de uma maneira que os seus olhos veem a enfermidade e o seu coração vê cura. Seus olhos veem o impossível e o seu coração vê o impossível. Vê o impossível de Deus agir sobre aquele impossível. Quando as mãos do Senhor tocam pessoas, essas pessoas são levadas a declarar coisas que só o céu pode declarar. Nós temos vivido tempos assim. Nós tivemos a vigília dos jovens, e o Senhor nos tocou ali de uma forma muito poderosa. Em certo momento, o Espírito de Deus começou a se mover no meio daqueles jovens e adolescentes. Estávamos em quase 300, ou sei lá quantos, eu não vi quantos, mas tinha bastante. Nós estávamos reunidos ali, e de repente, no meio da oração, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu liberei essa palavra. Nos últimos dias do Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu declarei isso no meio daquela juventude, e começou um toque especial na vida de todos eles. Eles começaram a profetizar, e eu, com ordem e decência, pedia para que a pessoa falasse o que estava percebendo e recebendo de Deus, porque eles ainda estão aprendendo. E eles falavam para mim, e eu então dava o microfone, e eles liberavam palavras que nos arrepiavam completamente. Ver adolescentes, muitos recém-chegados na igreja, falando com uma ousadia e chamando os outros adolescentes e jovens ao arrependimento genuíno. Isso nunca viria deles naturalmente. Isso não tem a ver com aquilo que eles aprendem lá fora no mundo, no TikTok e no Instagram. Aquilo que eles estavam falando veio do céu para a igreja. E quem estava lá sentiu e foi chacoalhado por aquelas palavras, sabendo que não podia ser da boca de adolescentes, mas era da boca do próprio Deus sobre eles. Aleluia! Isso já está acontecendo no meio de nós. E eu pergunto para você: por que não você? Se você está sentado aqui, Deus tem um propósito. Ele quer incendiar o seu coração, ativar a sua fé e liberar a sua palavra profética. Você não está aqui à toa, você não está aqui frequentando o culto, você está ouvindo o recado de Deus exclusivamente para você, se você quiser. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias agora. Eu falei sobre Eliseu. Sobre Eliseu não, sobre Ezequiel.
A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor tocou Elias, parece que ele tomou um Red Bull, o Asterix Obelix. Parece que ele comeu algo mágico, se é óbvio que não existe, mas ele foi tomado de uma força extraordinária, de acordo com a Bíblia, e ele saiu correndo numa velocidade de um grande corredor. E é isso que a palavra mostra para nós, que quando o toque de Deus vem em nossa vida, há uma força dentro de nós, inexplicável, extraordinária. Às vezes estamos cansados, abatidos, e eu não sei você, mas só do começo desse culto, eu já vi Deus renovando a força de pessoas aqui, que foi erguendo os braços aos poucos, foi soltando a voz aos poucos, na oração recebeu. Por quê? Porque você foi sentindo o toque de Deus, e a força do Senhor foi renovando a sua que estava cansada. Se o Senhor te tocar nessa noite, se prepara para ter uma força extraordinária dentro de você. E aquilo que você estava pensando em desistir, você não vai desistir. Aquilo que você estava pensando em parar, você não vai parar. Aquilo que você estava abrindo mão, você não vai abrir mão. Porque dentro de você, você será renovado em suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como de águia. Aleluia! Aleluia! A diferença está, se você está cansado, chegou aqui abatido, chegou aqui desanimado, a diferença para você mudar isso é focar a sua esperança, a sua expectativa no Senhor, e as suas forças serão renovadas. Por quê? Porque Ele tocará com força a sua vida. Ezequiel capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu olhei, e eis que veio do norte um vento tempestuoso, uma grande nuvem com fogo envolvente. Quando a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, a palavra do Senhor diz que os olhos dele foram abertos para ver o extraordinário, o sobrenatural e as coisas celestiais. Sua dificuldade, a minha dificuldade de às vezes ver Deus e contemplar a beleza dele em todas as coisas, é justamente porque a nossa mente natural não irá conseguir ver o coração da criação, ver o espírito do Criador nas coisas criadas, e principalmente a revelação do celestial no mundo natural. Mas a mão do Senhor, ao tocar o servo de Deus, faz com que ele veja. E teve vários casos na Bíblia assim, mas eu citei esse. E eu também quero fazer uma menção do que aconteceu agora na nossa juventude. Eu vou falar bastante da juventude porque é onde eu tenho atuado mais de perto. Sábado estávamos aqui no Rockets, com o Ruja Vale. Estávamos cheios de jovens e adolescentes aqui. E a palavra do Senhor foi pregada para aqueles jovens. Mas quando eu estava pregando, uma adolescente que tem tido experiências de visões com Deus, tem tido sonhos sobrenaturais com Deus, e aos poucos Deus está abrindo a visão espiritual dela. E ela teve uma visão enquanto eu pregava aqui. Eu estava pregando, ela disse: pastor, enquanto você estava pregando ali, eu olhava para você e eu via uma grande luz envolvendo você. E não era você que estava falando com aqueles adolescentes e jovens,
Era Deus falando com você. Era Deus falando através de você. E quando eu fiz o apelo, debaixo dessa unção, debaixo dessa luz, debaixo dessa capacitação do Espírito de Deus, que eu estava aqui nesse sábado, isso também estou hoje aqui. Se você não está vendo o brilho, eu não preciso brilhar, Jesus que precisa, amém? Mas quando eu fiz o apelo, muitos jovens e adolescentes vieram à frente. Se você estivesse aqui, você veria eles chorando, quebrantado. Teve um adolescente que estava batendo no púlpito, assim, ó, derramando lágrimas. Eu não sei o que o Espírito de Deus estava fazendo nele, mas eu tinha uma certeza: era o Espírito de Deus e não as minhas palavras. Era o Espírito de Deus, não as minhas palavras. E aquilo que aquele adolescente viu, muitos poderiam ver se tivessem os seus olhos abertos para as coisas do céu. E nós começamos a orar com eles, e eles não suportavam ficar de pé, e muitos caíam, e muitos choravam, porque era o toque de Deus naqueles adolescentes, que lá fora, no mundo, estão sendo cobiçados pelo inferno. Lá fora, no mundo, existem grandes estratégias malignas contra eles, mas quando eles pisam aqui, o inferno perdeu, porque aqui Deus mexe com eles, Deus toca na vida deles, Deus transforma na vida deles, Deus transforma a vida deles com poder e glória. E aqui eu faço uma observação: se o seu filho ou sua filha não tem participado, eles têm perdido metade da vida deles, porque Deus está fazendo coisas lindas no meio da nossa juventude, entre os adolescentes. O toque de Deus abre os nossos olhos. E por último, o toque de Deus nos transforma. Jesus tocava as pessoas e elas eram completamente transformadas. Tocou os ouvidos dos surdos e eles ouviram. Tocou os olhos dos cegos e eles viram. Tocou corpos leprosos e eles foram purificados. Tocou corpos sem vida e eles ressuscitaram. E a pergunta que eu te faço é: esse mesmo Jesus não está aqui essa noite? Então, se os seus olhos não estavam vendo, se os seus ouvidos não estavam ouvindo, ou se tinha alguma enfermidade sobre você, ou se até mesmo você chegou aqui morto espiritualmente, esse Jesus está aqui, e Ele continua tocando o seu povo, aleluia. O toque de Jesus te transforma como nos transforma. Mas muitas vezes, Jesus não tocava com as suas mãos, Jesus tocava com suas palavras, muito parecido com o que Ele está tocando hoje em nós, aqui nesse lugar. E ao tocar com suas palavras, o milagre acontecia. Lázaro, morto há 4 dias, foi tocado em seu espírito pela voz de Jesus, e ele voltou à vida. O endemoniado gadareno foi tocado em sua alma aprisionada, e ele foi milagrosamente liberto. A mulher do fluxo de sangue, foi essa a mensagem que eu preguei sábado. Não tem como lembrar dela e não emocionar-se. A mulher do fluxo de sangue tocou com fé, e ele sentiu o toque de poder saindo dele para curá-la completamente. Você estava morto, ressuscita. Você estava aprisionado em cadeias espirituais, é liberto. Você estava solitária, depressiva, sozinha, porque suas forças estavam se esvaindo pelo fluxo de sangue. Um toque. Basta um toque.
e a cura é liberada. Recebe em nome de Jesus. Deus quer tocar a sua vida hoje. Ele quer fazer por você o que nenhum ser humano pode fazer. Ele quer tocar áreas em você onde ninguém jamais tocou. Ele quer revesti-lo com poder como você nunca experimentou antes. E quando Ele o tocar, você será transformada e transformado. E transformado para sempre. Aleluia. A única coisa que você precisa fazer, depois de tudo isso que eu disse, a única coisa é desejar com todo o seu coração que esse Deus te toque. Tirar as barreiras, as dúvidas. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem a perder? Se Ele não te tocar, você vai continuar seguindo a sua vida. Mas se o céu abrir, e Ele responder o seu clamor, e Ele te tocar, você sairá daqui transformada pela glória de Deus. Salmos 110, versículo 3. E eu concluo com esse texto. Eu pus na versão revista corrigida, porque ela reflete melhor. Vou pedir que põe na versão revista corrigida, por favor. Não sei se dá tempo de trocar lá. Mas na revista corrigida diz assim: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho da tua mocidade, virão do seio da alva. Agora que colocar ali, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Guarda isso. O dia do poder depende do povo de Deus se apresentar. O dia do poder está disponível, está marcado. Mas de acordo com o salmista, o poder de Deus disponível atrairá aqueles que têm fome e sede de mais dele. E esses que o amam se apresentará não por obrigação, não por cumprimento de escala, não por ordem, não para aparecer ou rever alguém, não para ser visto por um líder, por um pastor. Não, não, não. Se apresentará voluntariamente no dia do poder, porque sabe que esse dia é um dia de reencontrar com o seu Deus, seu Salvador, seu Criador, o seu protetor, o amado da sua alma. E Ele vai te dar mais um pouquinho de algo que um dia você sentirá muita falta, muita saudade. Porque todas as vezes que eu estou na presença de Deus e tenho uma gota, uma simples gota da glória de Deus na minha vida, a única coisa que eu peço é: Senhor, me leva para casa, por favor, me leva para casa. Assim como uma gota de água, se ela for limpa, ela é evidência e prova que existe um oceano. Assim é um coração que, se estiver limpo, sabe que existe um Deus que mora ali. E cada culto, e cada momento, e cada vez que somos cheios da presença de Deus, nós temos saudade de casa, de um lugar que ainda a gente não fomos por completo, mas aguardamos com ansiedade o dia que virá. Queridos, o dia do poder do Senhor também está marcado, além de hoje.
nós teremos um dia do poder do Senhor, a conferência onde o Espírito de Deus marcou um encontro com a nossa igreja. E nesse dia, nós iremos nos apresentar voluntariamente por amor a Ele. E é legal que o salmista coloca: com santos ornamentos. Você vai vir produzida, você vai tomar banho, você vai pentear o cabelo. O obreiro falou para mim: nossa, pastor, está bonito hoje. Eu falei: tomei banho. Quando eu tomo banho fico mais bonito. Mas é porque eu vim para a casa do Senhor. Eu venho ornamentado. Você virá ornamentado como o orvalho da tua mocidade virão do seio da alva. Você virá encharcado aqui. Você virá cheio da glória e da presença de Deus. Como o orvalho você já chegará aqui brilhando, lavado, remido. Por quem? Pela glória que já estará nesse lugar. Aleluia. 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 Diante disso, eu vou pedir que vocês se coloquem em pé, por favor. Não só o dia da conferência, mas como eu falei para você no início dessa mensagem, hoje é o dia do poder do Senhor para você. Hoje é o dia do poder do Senhor para a tua vida. Hoje é o dia do poder do Senhor e você sabe que foi o próprio Senhor quem falou com você. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se de alguma forma você deseja em seu coração ser tocado pelo Senhor nessa noite, eu não vou falar o para quê, porque na verdade nem importa. Quando somos tocados por Deus, não importa o que Ele irá tocar, e nem como Ele irá tocar. Mas quando somos tocados por Ele, nós queremos isso. Nós queremos Ele. Nós não estaremos preocupados em receber coisas. Nós estaremos preocupados em ser alguém. Nós não estaremos preocupados em viver uma experiência. Nós estaremos preocupados em ser amigo de quem?